A paz do Senhor aos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor, trazer aqui mais uma vez o término da lição que está na revista Batalha Espiritual. A lição de hoje que está sendo dada é Tentação, a batalha por nossas escolhas e atitude. Então hoje estaremos falando sobre a tríplice tentação que a Bíblia nos mostra que Jesus sofreu. Então, mas antes de mais nada, vamos orar para que o Senhor Jesus nos conceda a sua sabedoria para aprender um pouco mais da tua palavra. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero colocar em tuas mãos esse estudo, pedir que o Senhor fale conosco, continue nos guiando, livrando todos os males, nos direciona na tua direção. Não permita que nenhum mal nos aconteça, e que o nosso ouvido esteja sensível a ouvir a tua voz e aprender mais da tua palavra. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para mais uma aula. Vamos lá. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. A tríplice tentação. Mateus e Lucas registram as três últimas investidas de Satanás contra Jesus, e elas foram o ápice dessas tentações. Na verdade, Jesus foi tentado em todos os 40 dias. 40 dias foi tentado pelo diabo, e continuou sendo tentado durante todo o tempo do seu ministério. Lucas 22, 28 e Hebreus 4:15. O primeiro ponto desse terceiro tópico vai dizer: a primeira das três últimas tentações. O objetivo dessa investida diabólica era incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. A declaração pública do próprio Deus a respeito de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Indica que isso era do conhecimento de Satanás, mas mesmo assim ele desafiou Jesus quanto à sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o apetite físico com algo que lhe fora proibido. Então, olha só, aqui tem uma comparação entre Jesus e Eva. Eva cai na cilada de Satanás quando ele diz que se ela comesse do fruto proibido, do fruto que não era para comer, ela seria igual a Deus, que era por isso que Deus não queria que eles comessem daquele fruto. Só que Eva caiu na tentação e comeu. Aqui Satanás tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Desafiou: você não é filho de Deus? Ele não disse lá, após seu batismo, abriu os céus, veio o Espírito Santo em forma de uma pomba e disse para você, para todo mundo ouvir que você era filho dele? Tu não está com fome? Então transforma essas pedras em pães. Transforma e come. Só que a resposta de Jesus foi: dentro da palavra, nem só de pão viverá o homem. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que se ele transformasse aquela pedra em pão, ele estaria usando os seus poderes divinos. E ele queria mostrar para toda a humanidade que nós não precisamos ser poderoso, ter superpoder para vencer o diabo. Nós só precisamos de uma coisa, da palavra. Se nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nós vencemos o diabo toda vez que ele investir contra a nossa vida. Sim, é na palavra. Que o diabo chega, olha só, aquela mulher é mais bonita que a sua, ou aquele homem é mais bonito que o seu. Fica. Mas a palavra diz: não adulterarás. Tá vendo como você vence o diabo? Na palavra. E aquela pessoa te fez mal. Mata ela. Acaba com a vida dela. Mas a palavra de Deus também diz: não matarás. Nossa, olha quanta comida. E come tudo. Divide com seu irmão, com sua família, não. Come tudo sozinho. Mas a palavra de Deus também é contra a gula.
Tá vendo como é que é? É vencer na palavra. Somente na palavra de Deus nós conseguiremos vencer o diabo. Foi dessa forma que Jesus fez. Ele venceu o diabo somente na palavra. O diabo, ele tentou falar, ó, transforma essa pedra em pão. Jesus, não. Eu não preciso provar nada para você, diabo. É como nós não precisamos provar nada para o diabo que somos servo do Senhor Jesus, que somos filhos de Deus. Não precisamos provar. O ponto 2 dessa lição vai falar a segunda tentação. Aqui o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. A cidade santa para onde Jesus foi transportado é Jerusalém. Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo, abaixo usando o texto de Salmo 91, 11 a 12. Essa passagem refere-se a alguém que confia em Deus e, por isso mesmo, ao próprio Senhor Jesus, ter a proteção divina, conforme a promessa desse salmo. É muito diferente de tentar a Deus. A proposta de Satanás era para Jesus tentar a Deus, algo que as Escrituras proíbe. Êxodo 17, 2 a 7. O que Satanás queria aqui? O que o diabo queria? Que Jesus tentasse a Deus. Muitas das vezes nós estamos tentando a Deus naquilo que Ele tem nos salvado. Naquilo que não é para a gente fazer. Por exemplo, estou dentro da minha casa, quero ir para a igreja, mas de repente começou um tiroteio, que por onde eu passar é onde está aquele tiroteio. Ah, mas Deus está comigo, eu vou, eu tenho fé. Não, não é questão de fé, não é questão de Deus estar contigo. É questão de você tentar a Deus. Porque o diabo vai falar para você, ué, não vai hoje para a igreja não, só por causa de um enxirinho? É um enxiro à toa. Você não tem Deus? Deus vai dar ordem para mandar os anjos te proteger. Aí você fala assim, diabo, a palavra de Deus diz que não devemos tentar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Porque sim, é como o Salmo 91 diz, é um salmo que está falando sobre a proteção de Deus sobre a nossa vida. Mas sobre aquilo que a gente não precisa estar. Como assim estar? Por exemplo, onde eu vou passar, pode estar ocorrendo um tiroteio e eu não saber. E passar por ali e Deus me livrar. E quando chegar lá na frente, falar assim, alguém falar assim, nossa, como é que você conseguiu passar por aquele lugar? Estava um tiroteio tremendo. Mas eu não ouvi nada. Isso é a proteção que Deus nos dá, nos garante no Salmo 91. Mas quando nós sabemos que ali está perigoso e passamos por aquele lugar, a gente está tentando a Deus. Deus pode nos salvar? Pode. Deus pode enviar seu anjo? Pode. Mas também pode não enviar. Porque Ele te mandou ficar em casa e você passou por aquele lugar ali, que não era para ter passado. Como eu já fui uma vez para um ponto de ônibus, 3 ônibus que não paravam naquele ponto, parou e eu não entrei. Quando o terceiro ônibus foi embora, eu fui assaltado. Deus estava me protegendo ali, ó. Olha a proteção, e eu não enxerguei. Eu não enxerguei. Eu não cheguei a tentar a Deus, mas eu não enxerguei a proteção que Deus estava me dando. O ponto 3 dessa lição vai falar a terceira tentação. Esses últimos ataques consistiam em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo, por meio ilícito. Como disse um grande comentarista dos evangelhos, a concessão era pequena, a oferta grande. Teria Satanás o controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse? Jesus não discutiu sobre essa reivindicação do diabo. O Novo Testamento mostra que Satanás é o Deus desse século. 2 Coríntios 4:4. O príncipe das potestades do ar.
Efésios 2:2. Os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E todo o mundo está no maligno. 1 João 5:19. Mas Satanás não tem nada para ninguém. Tudo não passa de mera aparência e engano. O diabo, ele não tem como te dar aquilo que ele não possui. Ele até pensa que tem o domínio do mundo. Foi isso que ele quis falar para Jesus, me adora, prostre-se diante de mim, que tudo isso aqui pode ser seu. Ei, o diabo não tem poder para isso, não. Ele não tem, ele só te engana. Ele engana as pessoas. Ele fala que pode dar aquilo para a pessoa, é por isso que a pessoa, às vezes, recebe aquilo e depois perde. Porque não é de Satanás. Ele não tem poder para te dar. Ele não tem dinheiro. Quem é o dono do ouro e da prata é o Senhor Jesus, é Deus. Deus que é o dono do ouro e da prata. Como o diabo vai te dar dinheiro se ele não tem ele? Como que o diabo vai te dar uma família se ele não tem família? Se o objetivo dele é destruir famílias? Como que ele vai te dar alguma bênção se ele não tem como abençoar? E nós caímos, muitas das vezes, por acreditar na palavra do diabo. Quando nós devemos acreditar é na palavra de Deus. É nas suas promessas. Porque o que o diabo te oferece vai vir com facilidade, mas você vai perder com facilidade. Por quê? Porque não é dele. Ele tirou de alguém para botar nas tuas mãos e depois vai ter que voltar para aquele alguém de novo. Sim, ele não tem nada. Ele não tem como te oferecer porque ele não tem nada. Ele não tem como cumprir aquilo que ele te ofereceu porque ele não tem. Prometeu riqueza, prometeu poder. Que poder ele tem? Ele tem um certo poder dele, mas só que tudo ele só pode fazer quando Deus ordena, quando Deus permite. Então, fique ligado, ele não tem como te oferecer o mundo, porque o mundo não é dele. Faça que nem Jesus. Somente me prostro diante do nosso Pai, do nosso Deus. A prostração nossa, a adoração nossa é só diante de Deus. Não devemos nos prostrar diante de coisas materiais, de pessoas, porque é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Estamos adorando aquilo que não era para ser adorado, em vez de adorar o Pai, em vez de adorarmos a Deus. Então, cuidado com o que você tem adorado, pensando que vai te trazer algum benefício. O único que te traz benefício quando você o adora é Deus. Resposta de Jesus. O ataque diabólico foi na área mais sensível do ser humano, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. Mesmo com toda a sua habilidade maligna, foi grande e devastadora a derrota de Satanás. Ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Está escrito e está escrito. Jesus citou 3 passagens do Pentateuco, Deuteronômio 6,13, 13:16 e 8:3. Assim, a grande conquista do Senhor Jesus Cristo pode simpatizar com os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado de maneira real. Podemos nós nos consolar porque temos um protetor no céu, que é capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Hebreus 4:15. O que acontece? É na palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Toda vez que o diabo tentou a Jesus, Jesus falou, está escrito, está escrito, está escrito. Imagina o diabo tentando ele esses 40 dias, e ele falando, diabo, está escrito. Depois que ele saiu do deserto, até o fim da sua jornada aqui na terra, como ser humano,
Jesus falando para ele, está escrito. Então fale, está escrito para Satanás quando ele te oferecer alguma coisa. Perdão. Quando ele tentar te persuadir com algo que ele não tem poder para dar. Só fala para ele, Satanás, está escrito. Pronto. A conclusão dessa lição vai falar, diante dos fatos aqui exposto, aprendemos a não subestimar a força e os ardis de Satanás e seus demônios, pois ele ousou tentar o próprio Filho de Deus. Adão foi tentado e não passou no teste. Gênesis 3, 11 a 12. Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no limiar de sua história como nação, Deuteronômio 9, 12. Mas Jesus foi aprovado, a glória a Deus, Atos 2, 22. Então que nós venhamos caminhar e sermos que nem Jesus, para sermos aprovados perante o Pai. Amém. Quero agradecer a todos vocês que assistiram essa aula, têm assistido durante a semana, que semana que vem estaremos dando nossa luta, não é contra carne e sangue, será a 8ª lição, e agora vamos fazer a nossa oração para terminar essa lição. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por mais um levantar, mais um dia, que o Senhor continue com cada um de nós. Toma a nossa vida em tuas mãos. Faça a sua vontade e seu querer. Não permita que nenhum mal nos aconteça, mas que o Senhor continue conosco. Tome a nossa vida em tuas mãos. Usa-nos, meu Pai, como instrumento da tua obra. E que a gente, meu Pai, venha ter força para resistir às tentações que o diabo traz. E que toda vez que ele vir falar conosco, a gente fale para ele, está escrito, para que ele venha entender e lembrar da sua resposta, Senhor, que o Senhor deu lá no monte para ele, lá no deserto, e que ele venha sair da nossa vida como ele saiu correndo da sua. Que assim seja, toda vez que ele vir tentar-nos, a gente fala, está escrito. Obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Quero agradecer a todos que assistiram, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês nessa manhã. Obrigado por tudo, até a próxima live. Que o Senhor Jesus abençoe.